Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Me Tira do Perrengue. Hoje, dando continuidade à nossa série sobre planejamento financeiro com a professora Giovana, vamos falar sobre as ferramentas para facilitar essa tarefa de elaborar o nosso planejamento financeiro. Professora Giovana, muito obrigado por estar aqui com a gente nessa tarde de hoje. Imagino, muito obrigada pelo convite, né? Dando continuidade a esse papo tão importante. Já vamos começar assim de pergunta na pum, que a gente não... Sem enrolação, sem bromation. Fala pra gente quais as ferramentas digitais você considera importante para iniciar, para fazer esse planejamento de maneira eficaz. E, Patrícia, essa é uma pergunta que aparece muito quando a gente vai falar de planejamento financeiro, né? A tecnologia está aí, chegou para ficar, para fomentar, né, nosso comportamento em relação a melhorar o nosso planejamento financeiro. Do ponto de vista de ferramentas, né, a gente tem uma vastidão delas, né? Então, a gente tem desde programas que já estão prontos até aplicativos que são direcionados para essa finalidade, né? Então, a gente pode falar do Excel. O Excel já é uma plataforma que já está com muitos produtos ali disponíveis que podem ser utilizados. Ele, além de ser uma ferramenta que é simples se você for um iniciante, né? Dá para montar planilha simples, existe uma infinidade de tutoriais aí também disponíveis que auxiliam, né, a fazer um bom uso dessa ferramenta quando o assunto é planejamento financeiro, né? Então, hoje ela está disponível, ela é de muito fácil acesso por muita gente. Então, ela é uma ferramenta interessante para quem vai dar aí os primeiros passos. Agora, se você já iniciou o seu processo, se você já está aí com algum hábito de planejamento estabelecido, o ideal é buscar nas lojas de aplicativos que tenham essas funcionalidades. Então, hoje, tanto, né, no sistema, nas lojas do sistema Android, quanto iOS, quanto outros também, os sistemas operacionais, você tem uma infinidade desses aplicativos e o interessante de observar neles se eles são, primeiro, gratuitos ou se eles são pagos, né? Porque a principal diferença entre os aplicativos e programas gratuitos e pagos é a funcionalidade, né? Os aplicativos gratuitos, além das propagandas que podem aparecer, eles também são mais limitados em termos de funcionalidade, cadastros de conta, notificações, né? E tudo isso, mas tem a vantagem de você não precisar de despender de nenhum recurso financeiro. E os aplicativos pagos, então, eles têm recursos mais ilimitados e são possíveis, né? Eles já têm mais automação, eles têm sistemas de notificação mais bem estabelecidos, então, eles também viabilizam melhor aí os processos e os projetos. Então, tem uma infinidade de aplicativos aí e, do ponto de vista com pontapé inicial, acho que o Excel é um bom começo. Acho que cada um avalia aquilo que vai ficar melhor, né, para o seu dia a dia e tudo mais. E uma coisa que eu sempre brinco com meus alunos, com meus clientes, é o seguinte: não dê desculpa. Ah, mas eu não sei mexer no Excel. Isso. Tá bom. É o bom e o velho caderno, então. Começa. Não é uma ferramenta digital, a gente está falando de ferramentas digitais, mas acho que é importante a gente trazer, porque assim, né, não tem desculpa. Assim, você sabe o que é legal da gente pensar quando a gente fala dos aplicativos? Quase todo mundo hoje tem um celular, né? E, de alguma maneira, a gente vai criando alguns hábitos de uso ali. E quando a gente não consegue, então, assim, eu acho que uma dica de ouro para quase tudo tem tutorial, né? Isso aí. Então, buscar a ajuda dos tutoriais é muito interessante, porque o que acontece é o seguinte: quando a gente fala de planejamento, isso é muito personalizado. Cada um tem um ritmo para pensar, cada um tem uma forma de agir, cada um tem uma limitação para implementar, cada um tem um impulso maior, né, para fazer. Então, o interessante é que você encontre um produto que se adeque à sua condição atual do momento. Seu perfil. Exatamente. Eu tenho uma cliente que ela começou pelo caderno. Ela tinha 3 cadernos. Então, ela gerenciava tudo pelos cadernos. E aí, depois ela viu que aquilo já não estava dando para ela agilidade. Migrando, e aí ela foi migrando para o Excel. O importante é você sair dessa questão de, eu não tenho como fazer. Tem. Você tem ferramentas analógicas e ferramentas digitais. E é interessante falar que o Banco Central ele criou uma ferramenta chamada Open Finance, né,
que você consegue integrar todas as suas contas bancárias em um único aplicativo. Isso está sendo desenvolvido ainda pelo Banco Central, ainda não está amplamente divulgado porque ainda está em fase de teste. Mas no futuro próximo, você vai conseguir ter um aplicativo onde todas as suas contas bancárias estarão cadastradas nesse aplicativo e você vai receber nesse aplicativo toda a sua movimentação. Isso. Então, até para fazer o seu planejamento e manter o seu caixa, vai ser mais fácil. Então, realmente é uma coisa muito interessante para quem gosta da tecnologia digital, né? E não analógico, né? Essas tecnologias, elas dão muitas possibilidades. Então, por exemplo, se você pensar na personalização, no próprio ritmo, né, de cada um, na individualidade de cada um, ao pensar o planejamento, por exemplo, você gosta mais de notificação, então é mais interessante que você tenha uma ferramenta que te notifique de tudo. A notificação contínua te deixa ansioso, então talvez vale a pena você criar um processo em que você receba isso, sei lá, uma vez por semana, né, uma vez a cada 15 dias. Tudo vai depender muito do perfil de cada pessoa que está usando a ferramenta. Legal. E aí, falando disso, né, como que essas ferramentas podem ajudar aquelas pessoas que estão ali movimentando, fazendo seu planejamento, no intuito de reduzir o impulso por compra, né? De reduzir ali a compra por supérfluo. Como é que essas ferramentas conseguem ajudar nesse contexto? Então, é exatamente o que a gente acabou de comentar, né? Essas ferramentas digitais, principalmente as digitais, né? Porque o hábito do caderno é muito legal, porque ele te desenvolve a cultura do planejamento, mas as ferramentas digitais, elas auxiliam a gente nesse processo de monitoramento e fiscalização do próprio comportamento. Então, por exemplo, notificações, envio de relatórios de maneira constante, né, de maneira periódica. Então, você pode ter simuladores. Toda vez que você tiver... No nosso celular, normalmente, a gente tem o aplicativo que te apresenta a promoção e ele te notifica, né? O aplicativo do banco que facilita, né? Eu fui lá, copiei o código do pagamento e, no mesmo momento, eu executo. Mas eu posso também ter um aplicativo ali que é um simulador. Todas as vezes que eu tiver um desejo, que eu entendi que lá no meu planejamento ele vai ultrapassar os limites do que foi pré-estabelecido, coloca ele no simulador e deixa ele te dar uma dica sobre o que fazer, porque isso vai minimizar o impacto daquele impulso da emoção do momento, né? Então, ele vai, as ferramentas digitais, elas vão ajudar a criar hábitos de monitoramento, de observação mais criteriosa, de geração de relatórios, vão gerar aquele tema que a gente trouxe nas últimas conversas, que é a coragem de olhar para a sua própria situação de maneira mais... criando... você vai aprendendo a ser delicado com você mesmo ao olhar para suas finanças, né? E não ter medo de entender ali o que está acontecendo. Legal. Perfeito. Muito bacana isso. E para o pessoal que está, né, tá nos assistindo, nos ouvindo e... Caramba, agora eu quero me aprofundar um pouco mais. Então, quais são os sites e fontes de informação para que a pessoa possa buscar mais detalhes sobre planejamento, sobre mercado financeiro, sobre investimento? Porque a gente não falou sobre investimentos, mas quem começa a se planejar, começa a ter uma visão melhor das coisas, começa a ver os pontos de melhoria e, inclusive, fala, poxa, vai começar a ter saldo positivo aqui. Agora é então, hora. Já quero começar, né? Então, como é que a pessoa aprofunda nesse tipo de informação? Sites e fontes. Isso, a gente pode, de novo, poderíamos citar uma infinidade deles, né? Mas a gente aproveita que, todo mundo tem um desse na mão, né? Às vezes tem até dois, né? A gente poderia citar uma infinidade desses sites aí, mas a gente opta, toda vez que a gente vai falar de um assunto tão delicado e de uma maneira tão ampliada, né? A gente opta por esses sites que são bastante confiáveis, né? E que a gente também usa como fonte de pesquisa para o desenvolvimento dos nossos próprios trabalhos. Então, assim, tem o da Ambima, que é a Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais, que é um site seguro, que tem muitas publicações, que tem muitas indicações. Então, ele tem desde cursos também, né? Tem. Então, desde publicações sobre perfis de investidor, perfis de consumidor, até guias para como estabelecer e elaborar, né, uma planilha financeira, cursos, né, disponíveis que podem ser aproveitados para se criar mesmo esse mecanismo de planejamento.
Além da Ambima, tem o site do CVM, que é do governo, é um site do domínio.gov. Então, também ali tem guias legais, interessantes para você que está endividado e que precisa começar de algum lugar, não sabe por onde, às vezes não quer nem contar. Tem isso, né? Eu não quero nem contar que eu estou endividado, me sinto envergonhado, eu me sinto fracassado porque estou endividado. Então, assim, às vezes entrar nesses sites e ler um guia desses pode ser encorajador para que não que você conte para alguém, mas para que você tome a iniciativa, tome a decisão, tome aquela atitude coerente de fazer o bem para você mesmo, né? Então tem o site da Ambima, tem o site da CVM, né? O site não, a página da CVM dentro do Gov, tem o Banco Central também, que oferece muitas informações. Então, são todos sites de domínio público, de fácil acesso, intuitivos, com muitos materiais disponíveis nessa área de discussão. Inclusive, o Banco Central está com uma página no Instagram muito legal, falando numa linguagem de hoje em dia, né, da galera da geração Z. Então, assim, traz muita informação numa linguagem muito acessível. A Ambima também tem um aplicativo educacional. Então, quem quiser baixar o aplicativo é Ambima Edu. Você vai na sua loja de aplicativo, vai aparecer lá. E tem todos esses cursos que você acabou de mencionar. Então, isso é um curso rapidinho, curtinho, né, de 3 minutos. Isso, assim, então, cursos bem específicos, bem objetivos. Exatamente, que vai ajudar muito, vai agregar muito para quem está nessa jornada, né, de mudança de comportamento, elaboração de planejamento financeiro. Faz parte das ferramentas que podem ser utilizadas. Esse termo jornada, Érico, ele é muito adequado. Assim, esse processo é uma jornada. Então, não tem muito para onde fugir. É interessante. Mas eu não gosto de fazer curso. Mas eu não gosto de um monte de coisa. Mas é preciso ato de coragem, né? Para começar a reconhecer e ir. Esses são bons pontos de partida. Bacana. A gente começou a falar sobre investimento, né? Então, eu organizo a minha vida, começa ali a sobrar um dinheiro, que é o objetivo, penso em investir porque eu não posso perder para a inflação, né? Investimento é uma proteção que você tem do seu dinheiro contra a inflação, é o primeiro passo. Que profissional, né, a pessoa deve procurar para poder ter uma boa orientação, né? A gente sabe que tem consultores, tem assessores, tem educadores financeiros, mas esses profissionais devem ser procurados, eles agregam nessa questão dessa união de ferramentas para ajudar a pessoa a ter mais clareza sobre esse assunto? Ótima pergunta, Érico. Ela está muito vinculada ao que a gente acabou de falar, né? Existe hoje, é muito latente entre endividados exatamente esse medo de reconhecer o endividamento e essa vergonha, essa dor de falar sobre isso. Então, esses profissionais que são especializados nesse processo, eles auxiliam de todas as maneiras possíveis, né? Então, quando você pode lançar mão da ajuda de um profissional, é necessário que o faça, né? É sensacional se você pode. A gente sabe que nem todo mundo vai ter acesso, que nem todo mundo vai poder. Mas se você puder e quando você puder, o faça. Por quê? Porque os planejadores, os assessores, né? E todos esses profissionais de assessoria e de consultoria que ajudam nesse processo de organizar as finanças, eles vão fazer um trabalho que às vezes sozinho a gente não consegue, que é, além de reconhecer, mapear, diagnosticar e planejar, né, a vida financeira, eles vão personalizar o seu atendimento. Então, assim, não é só elaborar um planejamento, mas é elaborar um planejamento para você, a partir da sua situação, a partir de uma demanda que você tem, a partir de um perfil de consumidor que você que você apresenta, né? Então, a ideia é que esse profissional agregue valor, integre as tecnologias e ainda personalize os melhores produtos, as melhores, as melhores soluções, né, para aquela situação que está sendo apresentada naquele momento. Perfeito. Nossa, muito bom. Giovana, suas dicas certamente estão sendo, né, essenciais para o nosso público. A gente quer te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. Por essa jornada, né? Essa trilha. Exato, virou uma trilha. Virou uma trilha do conhecimento. Então, se você caiu nesse programa,
né? Você tem que ir lá no começo. Tem 2 para trás aí. Existe uma trilha aí, uma jornada. E aí a gente vai deixar disponível aqui embaixo no link desse programa as ferramentas, né, os sites também, para você baixar, para fazer seu planejamento e adequar ao seu perfil, ao perfil da sua família. É importante a gente entender que o planejamento é como se fosse um carro, eu sempre falo isso, né, que anotar as despesas é o retrovisor e planejar é o para-brisa, é daqui para frente, e o seu planejamento ele depende de você, né? Você precisa dirigir esse carro, tomar posse dele e tomar conta das suas finanças para que as coisas aconteçam e você feche o seu ano positivo, né? Essa nossa meta diferente, te ajudar a fechar um ano melhor. Muito grata, Giovana. Quer deixar mais uma dica final aí, uma chave de ouro? Coragem para começar. O medo é paralisante, né? Então ele acaba colocando a gente na rota contrária do que a gente precisa e se não estiver dando conta sozinho, busque ajuda, né? Busque ajuda, seja com profissionais, seja com pessoas do seu próprio convívio ou ajuda eletrônica online, né? Tem um monte de ferramentas disponíveis, mas não deixe de começar. Aí, o Perrengue está aqui para te ajudar, né? São 3 anos de programa, de assuntos para te ajudar a sair do perrengue financeiro para você não voltar. Nunca mais. Nunca mais. Até o nosso próximo encontro. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.